sejam todos bem-vindos a mais um ABDC Cast. Agradecendo aqui a nossa presidente Débora Duarte, presidente da segunda subseção da OAB do Duque de Caxias, a presidente da Comissão de Comunicação, a doutora Elisângela Zurita, e aos nossos queridos e valorosos patrocinadores, a Zurita Real Estate e a Joint Agents. Eu sou Jason Queiroz, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos daqui da segunda subseção. Hoje nós temos aqui a nossa convidada, a vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial, a doutora Silvia Campos, que vai falar um pouquinho com a gente a respeito do uso medicinal da maconha ou da cannabis sativa, né? Então, doutora Silvia, um prazer tê-la conosco, né? Mais uma vez aqui, esse tema meio espinhoso, né? Meio difícil da gente tratar, que é a descriminalização do uso medicinal da cannabis. E aí eu gostaria que a senhora começasse já entrando no assunto com tudo. Já entrando de sola, né? De sola. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje falando. É a primeira vez que eu estou participando do podcast aqui da OAB de Caxias. A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente fala da descriminalização, e aí a gente vai focar hoje no caso da descriminalização da maconha, até porque a maconha que tem sido estudada, mas para esses efeitos medicinais, diferente de outras drogas, né? A maconha ela se mostra com uma propriedade medicinal muito importante. Então isso também abre a discussão sobre outros tipos de uso da maconha, sobre a descriminalização da maconha de uma maneira geral. Mas hoje a gente vai se deter a falar da descriminalização no conceito medicinal. A gente sabe que, e aí como eu sou uma pessoa que estuda a questão racial, então vou ter que puxar um pouco por esse lado. A gente sabe que a criminalização da maconha, tanto no Brasil como, enfim, nos Estados Unidos, que a gente importou isso, né, para o Brasil, esse tipo de criminalização, ela veio também de um controle dessas populações negras. Tanto é que a gente tem um livro chamado Fumo de Negro. O que é Fumo de Negro? O Fumo de Negro é a maconha. Então a criminalização da maconha, porque a maconha também era usada muito em rituais de populações afro, né? Então isso também foi criminalizado também nesse sentido. Nos Estados Unidos, como um controle desses afrodescendentes e também das populações latinas. E essa guerra às drogas ela é introduzida aqui no Brasil nessa mesma perspectiva de controle dessas populações urbanas. Então, quando a gente começa essa discussão de perceber que a maconha ela pode ter um estudo voltado para a medicina e não só para o uso recreativo, a gente sai um pouco dessa seara da criminalização e começa a enxergar essa droga como uma droga de drogaria, né? Que o nome já diz, drogaria, porque na verdade todo medicamento é uma droga. É bom ressaltar isso sempre, todo medicamento é uma droga lícita e tem as drogas que foram consideradas ilícitas. E a gente está aqui hoje para meio que começar a cavar e levantar o questionamento. Por que é que essas determinadas substâncias foram jogadas, né, e estão até hoje na chamada ilicitude, né? Principalmente o caso da maconha. Eu acho que o caso mais emblemático é a maconha. Porque foi justamente através da maconha que a gente vê um critério muito, esse recorte muito racializado, esse recorte dessas populações, que eram as populações que mais se utilizavam, assim como a gente teve também a questão do ópio para as comunidades orientais de lá, nos Estados Unidos também, porque tudo isso que a gente fala muito de guerra às drogas é muito importante de lá. Então a gente sempre olha para a experiência que a gente tem nos Estados Unidos para a gente verificar o que foi aplicado aqui no Brasil. E aí a questão da maconha. Quando a gente fala da maconha medicinal, a propriedade, o uso da maconha medicinal, hoje a gente tem, a gente se viu muito limitado durante muito tempo a ter uma pesquisa voltada para essa área por conta da criminalização, principalmente da produção de maconha, né, da plantação, né, de ter plantação, porque isso também é criminalizado. Então, a gente não tinha como pesquisar de maneira mais ampla
essas propriedades por causa da própria criminalização. Então, a própria criminalização, ela acabou se tornando um trave para que a gente pudesse avançar mais nessas pesquisas. E hoje a gente percebe que a maconha ela tem propriedades, e aí o próprio CBD hoje, que é muito falado, né, o óleo do CBD, para a questão do autismo, para a questão da epilepsia, para a questão até de doenças neurodegenerativas, que hoje é utilizado, e a gente não conseguiu avançar muito nessas pesquisas de maneira interna no Brasil por conta dessa criminalização. Então, isso também acaba se tornando um entrave. E hoje, com decisões recentes do STF, e aí a gente começa a questão da importação. A gente consegue importar o CBD, mas por que a gente não consegue produzir o CBD no Brasil? Então, vamos começar a discutir isso, para começar a produzir o CBD no Brasil, porque é uma substância extremamente cara. Só para quem está acompanhando a gente, só CBD é a abreviatura de canabidiol. É o óleo, né, essencial extraído da cannabis, que tem toda a propriedade medicinal da popularmente conhecida maconha. Né? Então, a importação desse medicamento, que é um medicamento, sim. E algumas crianças e algumas pessoas que sofriam com crises de epilepsia, crises convulsivas por outras doenças, que começaram a fazer o tratamento, tiveram uma melhora significativa. Né? Só que é caro. A manutenção desse tipo de tratamento é caro. Então, o que se busca hoje é que a gente possa internalizar também esses estudos e essa produção no território nacional para baratear isso. Para que seja um tratamento também mais acessível. Né? A gente até estava dando uma olhada, além dessas doenças, né, que a gente vê mais na questão neurológica, que é mais voltado para esse tratamento, tem outras coisas também, até para doenças, como é que se fala, de dores, quando a pessoa sente... fibromialgia, dores crônicas, né? Dores crônicas, a palavra é essa. Para dores crônicas também, ela também é um paliativo também para esse tipo de tratamento. Uhum. Também ajuda nesse tipo de tratamento. Então, a gente, talvez a gente, estudando de maneira mais científica, aí não vou nem entrar no mérito para quem gosta de curtir o barato da maconha, não estou nem entrando nesse mérito, a gente está focando mais no medicinal mesmo, da gente não se limitar tanto ao que a gente pode absorver, ao que a gente pode obter, na verdade, dessa substância. Porque ela pode não estar só limitada a isso, a gente pode ter outras propriedades, outras doenças que podem ser tratadas com isso, e a gente ainda tem que avançar muito nisso. Eu acho que um caminho para esse avanço passa também por uma ampliação dessa descriminalização. E aí a gente não está falando só da descriminalização do porte, como foi recentemente pelo STF. Eu estou falando também da descriminalização também do plantio. Né? Uhum. Do plantio, de você conseguir fazer uma produção também interna. Recentemente a gente viu que o CBD, né, o canabidiol, ele, além de todas essas propriedades que a senhora já mencionou, ele também tem uma função medicinal, um princípio bastante ativo em alguns tipos de cânceres e até mesmo no tratamento do HIV. Né? Então, assim, é um fármaco extremamente importante, com uma gama de patogenias bastante grande, né, abraçadas por ele, que pode ser estudado nas mais diversas áreas da medicina, na oncologia, na virologia, né, como é o caso do HIV. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa paradoxalidade que justamente o país que declarou guerra às drogas hoje tem alguns de seus estados, né, no caso dos Estados Unidos, que tem a descriminalização da maconha, inclusive para o uso recreativo. Aí eu queria que a senhora falasse a respeito do uso medicinal da maconha, como já existe em alguns estados dos Estados Unidos e no Canadá inteiro, né, que foi de onde partiu toda essa repressão, toda essa guerra, né, a tratar um dependente químico, porque
usuário de drogas ele não é um vagabundo, ele não é isso, aquilo. Ele é, antes de qualquer coisa, um dependente químico, assim como é um dependente químico do álcool ou do tabaco, que não são tratados à bala. É questão de saúde. Né? São tratados como pacientes doentes que são. E aí eu queria que a senhora falasse dessa discrepância. O país que declarou a guerra às drogas hoje lucra com a descriminalização das drogas e de algumas outras substâncias. Você já deu a resposta. Então, a resposta é capitalismo. A resposta é essa, porque assim, é o lucro. Porque ali eles enxergaram um mercado. Então, se tem um mercado, o capitalismo não vai querer comprar uma guerra que pode lucrar. Porque, na verdade, a guerra às drogas também é parte do capitalismo. Né? Esse controle de populações, a gente tem a questão de armas também, que envolve também a questão da guerra às drogas. Então, tudo isso passa também por uma questão de mercado. Da mesma forma que a descriminalização, porque aí a gente não está falando, no caso de alguns estados, né, dos Estados Unidos, que descriminalizaram para o uso recreativo, e aí a gente não está falando do uso medicinal. E aí o uso recreativo, ele também vai passar ali por uma questão de mercado. Se tem um mercado ali latente e o Estado não está podendo taxar em cima daquilo porque aquilo ali é legal, então o que a gente faz? A gente legaliza e começa a taxar. Então, também faz parte do capitalismo. Da mesma forma também que o uso medicinal, tem muitas empresas que já estão comprando patentes desse medicamento e vão começar a lucrar em cima disso. Né? Até que venha, porque aqui no Brasil a gente ainda tem essa tradição de algumas patentes a gente conseguir quebrar. Fazer a quebra de patentes para poder democratizar essa medicação. O que não ocorre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem SUS. Então, assim, não vai ter quebra de patente e realmente vai ser o mercado dando as cartas. Um outro aspecto que eu acho importante a gente tratar aqui é a questão da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que transformou o Brasil na terceira maior população carcerária do planeta, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Muito dos encarcerados é justamente por ter sido enquadrado nesta lei de drogas e com pequenas porções de maconha e etc e tal. Como é que a gente, num país como o Brasil, consegue pelo menos começar a se desvencilhar desse proibicionismo tão hediondo? Não, o primeiro passo já foi dado. A gente já teve uma descriminalização do porte de 40 gramas. 40 gramas. Até 40 gramas. E dentro disso a gente agora tem um impasse. E as pessoas que foram presas, presas não, né? Ninguém vai ser preso para fora. Mas já estão respondendo ali criminalmente por um porte de 40 gramas abaixo. Como é que vai ficar a situação dessas pessoas, já que o STF entendeu pela descriminalização? Essa é a questão. Então, eu acho que é uma questão também que o STF vai ter que dar uma resposta. E o pessoal que já foi enquadrado? Porque, segundo os princípios penais, a lei não retroage para piorar a situação do réu, mas ela sempre há de retroagir se for para beneficiar o réu. Assim, sabendo que mais de 80% da população carcerária da terceira maior população carcerária do planeta é de negros, jovens, de até 25 anos. Como é que a senhora enxerga essa questão da retroação penal para beneficiar essa galera que foi presa, às vezes, com uma bituca de maconha? Como é que... o que seria vamos para o ideal para depois irmos para o real? Porque assim, normalmente essa população vai ser atendida pela Defensoria Pública. Então acredito que vai ter que partir da Defensoria Pública. Sempre. Né? Então acho que vai haver a mobilização, né? Tem que ter essa mobilização da própria Defensoria Pública em prol dessas pessoas que estão ali, de alguma forma, encarceradas por conta de dramas. Que não é a realidade da maioria das pessoas encarceradas em função
de drogas a gente sabe que tem ali um vínculo com o tráfico, enfim, né? Se essas pessoas forem enquadradas em tráfico, então tem toda essa questão. Como descaracterizar isso por conta de um porte muito baixo, de uma quantidade muito baixa. Então, tudo isso eu acredito que vai ser uma discussão para o futuro próximo, tem que ser o futuro próximo, porque essas pessoas precisam de uma resposta do Estado, desse Estado juiz, né? Então ela vai precisar de uma resposta do Estado para saber o que vai ser feito com essa população. Mas assim, a grande massa a gente sabe que tem a questão do tráfico. Então, desencarceramento vai passar também por uma discussão muito mais aprofundada do que a simples descriminalização do porte de 40 gramas. Isso seria o ideal. No mundo real, num país conservador e proibicionista como é o nosso, como é que a senhora enxerga uma saída viável dentro dessa situação toda que a gente vive? Somos aqui no Rio de Janeiro, né? A cada ida e volta pelo centro do Rio, pela Avenida Brasil, é uma loteria. Será que hoje vai ter uma operação? Será que hoje vai ter guerra? Será que hoje vai ser tudo tranquilo? Será que hoje vai ter alguma coisa? Então, essa questão da guerra em si, com base principalmente na maconha, que é a mais usada. Como é que fica o cotejo dessa situação bélica, né, que a gente vive um estado de guerra civil, né, com fuzis nas ruas, de um lado e de outro, né, tanto policiais quanto os traficantes têm armamentos de guerra em área urbana, em perímetro urbano, e com a descriminalização do porte de até 40 gramas, que era silente na lei de drogas, como que a gente consegue, pelo menos, tentar começar, né, dar o primeiro passo no sentido de amenizar essa guerra? Porque, na verdade, o Rio de Janeiro é uma cidade sitiada pelo tráfico. E, assim, a gente falar de guerra contra as drogas. Então, assim, parabéns às drogas, porque todos os anos elas estão em guerra, né? É insano, porque não existe a guerra contra as drogas, guerra contra o terrorismo. Porque são conceitos abstratos, não existe guerra contra um conceito abstrato. Então, quando a gente fala de drogas, a gente está falando de todo um conceito abstrato que envolve tráfico, que envolve uma série de coisas que, assim, não tem como a gente fazer uma guerra contra, né? Não existe isso. Então, assim, então as drogas estão ganhando todos os anos. Então, na verdade, eu acho que passa por políticas públicas, e aí a gente tem que falar de políticas públicas também do Estado conseguir entrar nesses territórios, né? Nesses territórios que são tomados pelo tráfico, não só com armas, a gente tem essa questão também. E a gente, mas a UPP, não, a UPP não veio com essa mobilização de políticas públicas para dentro da comunidade. Foi uma questão bélica dentro da comunidade também. A UPP, polícia pacificadora. Então, assim, qual é o mecanismo de pacificar? Duque de Caxias era pacificador. Como é que Duque de Caxias pacificou o Paraguai? Matando mais da metade da população do Paraguai. Então, a UPP faz a mesma coisa dentro das favelas. Fez a mesma coisa e foi um projeto que não deu certo por conta disso. Porque se pensou muito mais na estratégia bélica, na estratégia de entrar com armamento mesmo e de contenção daquelas comunidades, do que se promover políticas públicas, porque são populações também que estão ali à mercê de um Estado paralelo. Então, se o próprio Estado abre então o tráfico continua avançando. E a segunda coisa é a política pública de saúde, porque, como você bem falou, não se pode tratar dependente como criminoso, não se pode tratar dependente embaixo de bala, porque não é isso. Então, a gente tem também esse contingente que a gente tem que tratar. E também a descriminalização da maconha. Como a maconha é o top, né? É a droga que é mais vendida ainda, a gente sabe, e aí eu não vou nem entrar na problemática do crack, porque o crack tem toda uma outra problemática, que eu acredito que não seja o momento da gente discutir esse tipo de descriminalização mais hard, né? E eu sei que nesse ponto o Jason discorda de mim, mas não é o momento da gente discutir esse tipo de descriminalização. Só apartando aqui, para fazer uma parte,
Eu, enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos, eu acredito que a descriminalização deveria ser ampla, geral e irrestrita. De todas as substâncias, o governo permitiria isso. Essas substâncias seriam produzidas pelos grandes laboratórios farmacêuticos e vendidas em todas as farmácias e drogarias, a preços de custo, bastando então somente que o indivíduo fosse adulto e apresentasse um documento de identidade comprovando a maioridade civil. E toda a dinheirama que é investida nesse combate que a doutora Silvia falou, que é a guerra às drogas, que é uma guerra perdida desde que foi inaugurada ainda pelo presidente Reagan, lá nos Estados Unidos, toda essa dinheirama, porque não se faz guerra sem arma, sem munição, sem veículo, sem equipamento, sem uma série de coisas. O Brasil gasta quase 20% do orçamento em segurança pública, e essa segurança pública é exatamente a manutenção das PMs, das polícias de fronteira e etc. e tal. Todo esse dinheiro seria revertido ao SUS para campanhas de prevenção, de tratamento, de acompanhamento nos moldes, mais ou menos, do que Portugal já fez. Portugal descriminalizou o uso da maconha, né? Ou esse uso, essa procura, essa vontade de usar maconha nos jovens lusitanos caiu vertiginosamente, porque deixa de ser proibido e o que é proibido é sempre mais gostoso, né? E aí vem esse embate entre eu e a doutora Silvia, que é o seguinte: eu quero a liberação de tudo, no melhor estilo da Xuxa. Libera geral, eita, libera! Né? No melhor estilo Xuxa, libera geral, bota tudo para vender na farmácia, lucrando, arrecadando impostos, deixando de gastar bilhões na guerra às drogas, arrecadando com a venda delas e toda essa grana sendo depositada no SUS para tratamento e prevenção, né, para evitar. E aí você não tendo mais o quesito proibição, né, não é mais proibido, não é mais pecado, não é mais nada disso, os jovens vão deixar de querer usar, né, o caráter transgressor das drogas vai pelo ralo, né? Então, assim, só para contextualizar você que está assistindo a gente aí, esse é o meu posicionamento particular, não é o posicionamento da OAB, não é o posicionamento da doutora Silvia, é o meu, pessoal, né? Eu acredito que esse é o melhor caminho para tudo. E aí você acaba com essa coisa de, vai descriminalizar uma coisa, mas a outra vai continuar criminalizada, vamos ter remédios a partir do CBD, que é o canabidiol, mas e a coca? Né? E as outras plantas, que no caso, por exemplo, a papoula, que gera o ópio, tem uma série de benefícios também farmacológicos, medicinais, que poderiam ser extraídos dessas ervas. São ervas, né? O pessoal gosta de chamar maconha de boldinha, de alecrim, né? Mas não deixa de ser, é uma erva como outra qualquer que tem suas propriedades medicinais, que tem propriedades curativas, que estão deixando de ser usadas na medicina e na farmacologia por uma insanidade dos Estados Unidos. E a gente está pagando esse alto preço até hoje, né? Porque a gente não consegue se desvencilhar disso. E por causa disso, eu advogo diuturnamente, aonde eu vou, falo, gente, não tem um único motivo que a gente possa dar pela mantença dessa proibição que não se aplique, por exemplo, ao álcool. Porque as pessoas mexem com o psicológico, as pessoas perdem a razão e tal, mas já tem o álcool, você quer botar mais coisa ainda? Não, eu não quero botar mais coisa ainda. Eu quero acabar com a guerra urbana, onde a gente sai para trabalhar, para estudar, para fazer compra, para ir num curso e não sabe se volta para casa. Crianças dentro de casa são alvejadas, crianças dentro da escola são alvejadas, é isso que eu quero acabar, né? E toda a grana que é investida para que isso aconteça, que no caso é a guerra às drogas, toda essa grana seja revertida para o SUS. E aí você não tem mais nenhuma substância tida como ilícita, como ilegal, né, para ser traficada.
E aí você acaba com o tráfico. Ah, mas vão assaltar banco. Meus parabéns, ladrão. Que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Com a taxa de juros exorbitante, roubar um banquinho não é nada demais. Gente, pelo amor de Deus, eu tô brincando, tá? É só, olha... Ah, ele é a favor de roubar banco. Não, não sou. Tá? É só um modo de dizer, porque os juros, né? Você pega R$1.000, paga 100 emprestados no banco. Mas, voltando ao assunto. Toda a proibição em torno das drogas foi sempre em virtude de um grupo étnico específico. Em 1930, a proibição do álcool nos Estados Unidos, né? A lei seca, era única e exclusivamente para perseguir os irlandeses. Né? E a galera lá do Reino Unido estava enchendo a região ali de Nova York, de Massachusetts e de Chicago, de imigrantes. Como é que a gente... E aí bolaram um plano de perseguir essa galera sem parecer que era perseguição. E aí foram em cima do que eles mais gostavam para se distrair, para se divertir, que era justamente a bebida alcoólica. Os irlandeses eram mestres em fabricar uísque no fundo do quintal. E assim foi com a maconha, e assim foi com o ópio, assim foi com quase todas as drogas. Uma forma de você perseguir determinadas populações, invadir e dominar determinados territórios, dizendo que você estava fazendo o bem para aquela coletividade. Né? Ainda tem um outro porém, né, nessa guerra às drogas, que o principal fornecedor de armas e munições, né, a maior e melhor indústria bélica do planeta, é a indústria estadunidense. Sim. As armas são todas fabricadas lá. Né? Alguns têm fabricação israelense, mas Israel e os Estados Unidos a gente pode considerar quase que uma... Né, o Israel é um pedacinho dos Estados Unidos no Oriente Médio, basicamente. Enfim, e o que a gente pretende aqui é a pacificação verdadeira, né? Você diminuir esse caos, essa violência. Porque a gente não pode também ser pueril de achar que vai descriminalizar e vai acabar o tráfico. Na verdade, a gente ainda vai encarar um caminho bem tortuoso aí para poder realmente termos essa pacificação. Mas Silvia, advogo pela descriminalização da maconha. Descriminalização da maconha com taxação. O Estado tem que taxar mesmo, como taxa o cigarro. A gente tem uma taxação altíssima do cigarro, então vamos taxar o cigarrinho de maconha também. Taxa maconha, taxa cocaína, heroína. Terrorismo na maconha. Tudo, taxa, libera tudo. Vamos fazer a Xuxa, libera geral, libera geral. Entendeu? E aí a gente consegue começar a discutir isso de uma maneira mais apropriada e até ter o avanço também da questão também medicinal. Sim. Porque se a gente começa a ter uma produção interna, a gente começa a ter um cultivo interno, a gente vai baratear também esse material também para a pesquisa de medicamentos de maneira interna. Então isso também é importante. Né? Sem ter que, toda vez que tiver que fazer uma plantação para poder tirar o CBD ali, né? O óleo, eu tenho que pedir uma autorização ao STF. É insanidade isso. Então acho que a gente tem que avançar um pouco mais nesse nível de discussão. Lógico que a questão medicinal, acho que ela é um pouco mais pacificada do que a questão do uso da maconha para uma questão de lazer, de barato, mas acho que a gente vai avançar um pouco mais nisso, eu creio que sim. Eu acho importante que sim, porque a gente vai conseguir ali obter uma taxação e uma discussão mais ampla também dessas drogas, né, tornando elas de certa forma lícita, porque a maconha é o que você falou. A perseguição de grupos. Eu falei do livro Fumo de Negro, né, que é um livro, acho que é da Faculdade da Bahia, salvo engano, da editora da Faculdade da Bahia, que é de uma autora chamada Luísa Sade, que ela explica essa criminalização da maconha aqui no Brasil, que foi essencialmente ali contra os escravizados, depois dessa população ingressa da escravidão. Então, a mesma forma continua sendo reproduzida. Porque se a gente está, por exemplo, sei lá, em Ipanema, e a gente tem um jovem da Zona Sul fumando maconha, ele não vai chegar nesse jovem. Da mesma forma que ele vai chegar num jovem aqui na Baixada Fluminense que vai estar fumando uma maconha. Então, assim, em certos territórios, na verdade, o uso recreativo da maconha ele já está descriminalizado. Em certos territórios, sim. De uma maneira informal, tá, gente? Entenda que a gente está falando ali dessa segregação territorial que a gente tem, Zona Sul, Baixada, sei lá, Barra e Zona Norte.
Barra da Tijuca e Zona Norte. Então a gente sabe que a gente já tem essa segregação, enfim, em alguns lugares acaba sendo um pouco mais permissivo o uso do que a gente sempre tem essa questão também social, e a questão social acaba tendo um recorte racializado. Isso que a senhora está trazendo é interessante, porque me lembra que até a abordagem da mídia ela é diferenciada, né? O jovem que é pego com 2 ou 3 baseadinhos na Baixada Fluminense, ele é traficante. Os bonitos da Zona Sul, os branquinhos, loirinhos da bochechinha rosa, do olhinho azul, eles são jovens universitários que fazem delivery de drogas. Ainda tem um termo em inglês que eu acho, né? Muito interessante, né? Agora, para a gente terminar, doutora Silvia, eu gostaria de ouvir as suas razões finais. Então, acho que como tema, né? Inicialmente a gente focou um pouco mais na questão medicinal. Uhum. Então, assim, eu acho que a partir da questão medicinal, a gente é quase que obrigado a caminhar também para discutir a descriminalização da maconha de uma maneira mais ampla. Não adianta a gente ficar restrito naquele quadradinho, não, vamos só discutir a questão medicinal, se a gente tem outros problemas que encampam ali a descriminalização da maconha, como eu falei, problemas de saúde pública, problemas de segurança pública, que podem ser resolvidos de maneira que tangenciam, né, ali, pela descriminalização. Então a gente tem que começar a discutir isso para enxergar também outras nuances que não só a guerra e a bala. A verdade é essa. A gente tem formas mais inteligentes de combater isso, né, de combater essa guerra, de, enfim, cessar essa guerra do que bala. Sim. Doutora Silvia, muito obrigado pela sua presença. Galera, esse foi mais um ABDC Cast. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente, doutora Silvia. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela audiência e até um próximo encontro. Muito obrigado.